Bom dia, irmãos! Sejam todos bem-vindos à nossa escola bíblica. E chegamos ao mês de dezembro, um mês muito bonito, uma época em que ficamos um pouco mais sensíveis, porque comemoramos o nascimento do Senhor Jesus. E a nossa ideia nesse mês agora de dezembro é olhar na parte da manhã para profecias a respeito do nascimento de Jesus. Por exemplo, a gente sabe que ele nasceu em Belém. No Novo Testamento a gente encontra isso. Mas por que ele nasceu em Belém? Por que a mãe dele era virgem? Por que ou como os magos conseguiram achar o caminho para chegar até onde ele estava? Como que eles sabiam que uma estrela os guiaria até lá? Então tudo isso a gente quer tentar nesses próximos domingos aí de manhã, olhar com os irmãos e aprendermos e percebermos como que tudo o que acontece, que está descrito no Novo Testamento, foi profetizado no Antigo Testamento. E aí a gente espera que você e a sua família consigam estar conosco acompanhando esse tempo de estudo em que nós vamos conhecer um pouquinho mais ou relembrar as profecias que diziam respeito a Jesus e que estão na primeira parte da Bíblia, conhecido como Antigo Testamento. E a gente vai começar exatamente pelo Novo Testamento. Porque quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vai descobrir o fato acontecendo, no caso, o nascimento de Jesus. E hoje o nosso tema vai ser que as profecias indicavam que o Messias nasceria em Belém. Olha aí na sua Bíblia, vamos lá, todos abrindo as Bíblias, lá em Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, versos 1 e 2. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 2, versos 1 e 2. E assim fala o texto. Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então aqui a gente já tem essa informação de que o menino Jesus, o Messias, nasceu em Belém da Judéia. Vai um pouquinho para frente aí no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 2, versos 3 em diante. Lucas 2, do 3 até o 7. Lucas capítulo 2. Versículo 3. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. E José também foi da cidade de Nazaré, na Galiléia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, porque era da linhagem e da família de Davi, para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de ela dar à luz. E ela teve um filho primogênito, envolveu em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Perceberam os dois textos? Tem um monte de detalhes aí, mas o nosso foco hoje é a questão de Belém. Jesus nasceu lá na cidade de Belém, mas ele era lá de Nazaré. Na verdade, lá em cima, né? Lá de Nazaré, nasce aqui em Belém. E a gente soube o motivo, porque foi lançado uma espécie de censo ou de recenseamento, e todos tinham que alistar-se na sua cidade de origem. E José, então, como era de Belém, ele foi para Belém e lá Jesus nasceu. Mas a nossa questão na nossa aula é saber por que ele nasceu em Belém. A resposta está num livro no Antigo Testamento que nós vamos procurar juntos até achar. Livro de Miqueias. Abra aí a sua Bíblia e vamos para o texto de Miqueias. São livros que a gente quase não vê, então eles são mais difíceis de achar. Ele está logo depois do livro de Jonas. Miqueias capítulo 5. Abra aí a sua Bíblia, Miqueias capítulo 5, o verso de número 2. Aqui está a profecia que diz que Jesus nasceria, ou o Messias,
nasceria em Belém. Acharam aí Miqueias, capítulo 5? Se não achou, vai lá no índice, no começo, e aí você vê o número da página e fica um pouco mais fácil para você achar. Mas enquanto você está aí procurando, a gente vai ler pela primeira vez o verso de número 2 de Miqueias 5. Fala assim: mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que reinará sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Vamos ler de novo? Quem sabe você já achou. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que reinará sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Só pela maneira de Miqueias falar, dá para entender que, é claro, alguma coisa se aplica a um rei daquela época, mas a maioria das coisas que são ditas aqui se aplica ao Messias. Então é o que a gente chama de um texto profético. Estava profetizando o nascimento de Jesus. E a profecia diz que seria em Belém. Belém, a palavra Belém, o nome Belém significa casa de pão. E olha que legal, né? Jesus, que é o pão da vida, ele mesmo fala isso lá em João 6, do 48 ao 51, ele diz que ele é o pão da vida, ele nasce na casa de pão. Se você quiser confirmar aí, deixa marcado aí, Miqueias, e vai lá para o Evangelho de João, capítulo 6, João capítulo 6, versos 48 até os 51. João 6, Evangelho de João, capítulo 6, do 48 até os 51. No 48 ele já diz: eu sou o pão da vida. E ele nasceu aonde? Em Belém, que significa casa de pão. Tá? Verso 49: vossos pais comeram maná, ou comeram o maná no deserto. Comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aqui Jesus já está falando assim: olha, eu vim como o verdadeiro alimento para a alma de cada um de vocês, e este alimento será servido, ou a maneira como ele será servido, será a minha morte. É isso que Jesus está falando. Mas ele nasce então em Belém, que significa casa de pão. Mas vocês viram também na leitura que é conhecido como a cidade de Davi. Por quê? Davi nasceu lá. Várias coisas estão ligadas a Belém. Se você olha lá quando Samuel vai ungir Davi rei, o texto lá de 1 Samuel capítulo 16 fala que ele foi até a casa de Jessé, o belemita. Belemita é quem nascia em Belém. E depois vai um pouquinho mais à frente, lá no verso de número 4, vai falar que Samuel chegou a Belém. Então Davi morava ali em Belém, por isso que Belém é conhecida como cidade de Davi. É isso que a gente já encontra. E aí é a cidade que Jesus nasce, porque Jesus é descendente de Davi. Então o Senhor profetizou que ele nasceria lá. O texto de Miqueias, voltando lá para Miqueias 2, fala de Belém Efrata. Tá? Efrata quer dizer frutífera. E possivelmente era o nome antigo da cidade de Belém. E só para lembrar também que o nome Efrata, frutífera, tem um pouco a ver com algo que Jesus também falou. Marca aí Miqueias e vai para João capítulo 15. Um texto bem conhecido. João 15, verso 5, que é o texto da videira, né? Eu sou a videira verdadeira, tal. E aí quando ele chega no 5, ele fala assim: eu sou a videira, vós sois os ramos.
Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, frutífero. Porque sem mim nada podeis fazer. Belém, casa de pão, Jesus é o pão da vida. Efrata, o antigo nome da cidade, frutífera. E Jesus diz que quem está nele dará muito fruto. Só para a gente também lembrar, se você já leu o livro de Ruth, você vai se lembrar que Elimeleque, o sogro de Ruth, eles eram de Belém. Tá? Ele, a Noemi eram lá. Você vai se lembrar também que Belém foi o local onde a Raquel foi enterrada, a esposa de Jacó. Isso está lá no livro de Gênesis. E foi o local depois que a Ruth encontra Boaz. Lembra? Boaz, ele é aquele que deixa Ruth caminhar lá pela lavoura dele, e ela vai lá e colhe as espigas. Ele se apaixona por ela se apaixona por ele, eles se casam, tem um filho chamado Obed, e Obed tem dá um neto para ele chamado Jessé, e um bisneto para ela, né, Ruth e Boaz, chamado Davi. Então todos eles estão ligados aí à cidade de Belém. E isso foi o quê? Profecia de que, de fato, o Messias nasceria de lá, mesmo sendo uma cidade pequena, perto de Jerusalém. Ela era pertinho de Jerusalém e, comparado a Jerusalém, era uma cidade pequena. De lá sairá, quer dizer, de ti sairá, eu gostei dessa expressão, para mim, o Senhor falando, sairá para mim aquele que reinará sobre Israel. Então Jesus é o Messias que vem para reinar da linhagem de Davi. E uma coisa importante a se lembrar é o seguinte: Davi, ele se torna rei não por linhagem. Porque lembra, se fosse pela linhagem, quem seria rei seria Jonatas, filho de Saul. Mas Deus rejeita Saul e escolhe Davi. Então Jesus não é um rei de linhagem terrena. Jesus vai ser um rei de linhagem divina, escolhida por Deus. Isso é muito importante a gente lembrar, porque toda a história vai girar em torno dessa profecia aqui de que ele nasceria em Belém. De fato ele nasce, mas toda a sua história antes, a sua descendência, tem uma ligação muito forte. E quando a gente lê em Miqueias 5:2, as origens desse rei são desde os tempos antigos, dias da eternidade. Jesus, ele é eterno. Quando a gente lê Hebreus, tem um salmo também em que o próprio Senhor Jesus estaria como que conversando na eternidade com o Pai, dizendo: olha, no livro da lei está escrito a meu respeito, eis-me aqui, ó Deus, para fazer ou cumprir a tua vontade. Então é a ideia de desde a eternidade, ele está ali pronto para vir a este mundo, nascer aqui, morrer por nós pecadores e reinar com o Senhor para todo o sempre. Reinar não só sobre Israel, é claro, mas também sobre a vida de todos aqueles que se submetem a ele. Mas quando essa profecia vem, qual era o momento que Miqueias e o povo estavam passando? A questão é que Miqueias era um jovem profeta, possivelmente de origem humilde. Ele profetizou basicamente na mesma época que Isaías. Jeremias fala sobre Miqueias. Abra aí a sua Bíblia em Jeremias. Vamos achar Jeremias aí na sua Bíblia. Capítulo 26, o verso 18. Jeremias fala de Miqueias, esse jovem profeta, possivelmente de origem humilde. 26, 18 de Jeremias. Jeremias, capítulo 26, o verso 18. Olha aí o que Jeremias falou. Miqueias de Moresete profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e assim falou a todo o povo de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos: Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um amontoado de ruínas, e o monte desta casa como uma elevação coberta por um bosque.
Então Jeremias está contando ou falando que havia lá da cidade de Moresete um profeta, um jovem profeta chamado Miqueias. E como já falamos, Miqueias ele profetizou na mesma época de Isaías. Como é que a gente sabe disso? A gente vai saber disso porque o próprio Jeremias fala que ele profetizou na época de tais reis. Aí cita os reis. Quando você vai lá para Isaías, você vai descobrir que Isaías também profetizou na época dos mesmos reis. Então por isso que a gente sabe. Qual era a diferença entre Isaías e Miqueias? A diferença é que Isaías era de uma família nobre, então ele era mais voltado ou mais próximo da alta sociedade, tanto que ele influenciava e aconselhava as pessoas da alta sociedade, dentro até das questões políticas da sua época, enquanto que Miqueias era do povão, era alguém mais simples, e ele falava contra os nobres por causa da opressão que eles faziam contra os pobres. Então os nobres oprimiam os pobres. E também Miqueias trouxe uma acusação contra o povo por causa da falsa religião. E é nesse contexto que vem a profecia, né, que se vem a profecia do nascimento de Jesus. Numa época em que Miqueias ele fala a respeito da injustiça social, em que ele acusa as pessoas, os nobres, de estarem oprimindo os pobres, numa época em que aqueles que deveriam ser verdadeiros no seu relacionamento com Deus, deveriam ser de fato cristãos, usando o nosso termo, né? Levar o relacionamento com Deus a sério, o relacionamento com a aliança de maneira correta, eles estavam brincando, eles estavam ali fazendo de qualquer jeito. É nesse contexto que Miqueias vem. O nome Miqueias significa quem é como o Senhor. E lá em Miqueias 7,18, abre aí a sua Bíblia, vamos ler Miqueias 7,18. O texto diz: quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a maldade, te esquece da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque ele tem prazer na misericórdia. E um ato de misericórdia de Deus foi, ao invés de destruir todo mundo, ele mandou Jesus para resgatar as pessoas que crescem nele. Miqueias acusa o povo, aponta o pecado do povo, numa época em que havia muita injustiça social, numa época em que a religião estava sendo muito ritualista, a falsa piedade estava em alta. E aí a gente pode parar e pensar o seguinte: a época de Miqueias é muito diferente da nossa época? Se a gente for parar e observar, hoje, assim como naqueles dias, há injustiça social? Assim como no tempo de Miqueias, que havia religião falsa, falsa piedade, religião ritualista, no nosso tempo há isso também? Meu irmão, minha irmã, a gente, quando fala da Bíblia, a gente fala que a Bíblia ela é muito atual. E ela é mesmo. Porque nós estamos falando de um profeta que falou ali aproximadamente em 750 anos antes de Cristo nascer. E ele está dizendo que na época dele havia injustiça social. E a gente não precisa nem detalhar muito, porque você acompanha possivelmente noticiários, ouve conversas nas redes sociais, vê posts, né, diários nas redes sociais, alguém reclama daqui, outro reclama dali, maiorias ou minorias massacrando a maioria, dependendo da cor da sua pele, você é tratado de um jeito, dependendo da sua condição social, você também é tratado de outra forma. A gente tem visto isso acontecer direto, né? Não é novidade para ninguém. As injustiças sociais estão aí, os aproveitadores estão aí. E os aproveitadores, diga-se de passagem, são de todas as classes. Não é só quem está lá em cima que é aproveitador. Quem está aqui embaixo é aproveitador também. Recentemente, essa semana, teve aquele assalto, teve vários assaltos, né? Mas um que me chamou a atenção foi que os bandidos jogaram dinheiro para a rua e a população, alguns da população, é claro, não todos, mas alguns correram lá para catar o dinheiro.
Aí a pergunta é, quem é o bandido, né? Quem que é ladrão? Aí talvez a mentalidade é que tá lá, né? Jogaram, eu vou pegar, não tem nada de errado. Errado estão eles que explodiram o banco. Mas a gente percebe que não há classe social para se ver essa injustiça social. Grupos que estão no poder só pensando neles, pensando na roda deles ali, e o restante do povo comendo migalhas. Miqueias confronta o povo da sua época com relação a isso, assim como também ele confronta por causa da religião ritualista e a falsa piedade. A gente tem as duas coisas também nos nossos dias. A gente tem aquela religião, e eu estou falando da religião de uma forma geral, né, principalmente nós cristãos evangélicos, nós temos aquela religião que todo mundo sabe as regrinhas estabelecidas pela denominação. E só anda dentro daquelas regrinhas, não pode desviar. Se a Bíblia fala que é errado aquilo lá, eles deixam a Bíblia de lado para seguir o que a religião diz, o que a denominação diz. Muitos rituais, ritualismo e também uma piedade falsa. E é isso que Miqueias se levanta dentro da época do rei Jotão, que foi um rei idólatra, na época também do rei Acás, que foi um rei muito mau. Ele se aliou lá com a Assíria e prejudicou o povo de Israel. Depois teve o rei Ezequias, que foi um bom rei, mas aí a coisa já estava perdida e eles vão ser levados para o exílio. Miqueias vai trabalhar com essa questão que os ricos estavam explorando os pobres, que os governantes estavam oprimindo a população e os falsos profetas se aproveitando de tudo isso para vender ainda mais a sua religião e ganhar o seu dinheiro. Versículo 12 do capítulo 5 de Miqueias: tirarei as feitiçarias da tua mão e não terás adivinhações. O Senhor, conversando ali com ele, você vê no versículo de número 10, que o Senhor vai exterminar várias coisas erradas que estavam acontecendo, vai destruir cidades, tudo isso por meio dessa invasão que iria acontecer. E nos versículos 1 e 2 do mesmo capítulo, a gente encontra: agora reúne tuas tropas, ó filha das tropas, pois há um cerco contra nós. Com uma vara ferirão o governador de Israel na face. Esta era a promessa ou o que iria acontecer. Nação cercada, o governante dele seria destruído e a situação então era caótica. E é nesse momento que vem a profecia do nascimento do Messias. O que a gente tem nesse primeiro estudo que a gente está fazendo é mostrar que Jesus foi profetizado que ele nasceria em Belém. Mas o importante disso tudo é perceber o momento da história em que isso foi dito. O momento em que havia a falsa religião, havia o cerco para a destruição do povo, havia a opressão, havia toda uma injustiça. E é neste momento que vem a profecia. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena, perto de outras cidades, sairá de ti para mim aquele que reinará sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quem é esse? Esse é Jesus. E aí a gente fecha esse nosso estudo considerando o seguinte: assim como foi dada uma profecia que se cumpriu, que o povo que vivia lá numa situação tão difícil, momento de injustiça social, idolatria, religião ritualista, enfim, risco de cerco, foi dada a promessa de que o Messias viria, Jesus viria. E hoje, o recado que fica para nós é: as mesmas coisas acontecem hoje. Hoje nós vivemos numa época de injustiça social, nós vivemos numa época de religiões falsas, cristãos falsos, vivemos aí o risco de gente querendo tomar conta do nosso país, né? E uma coisa que agora me volta à mente é que Belém era uma região, era tipo terra de ninguém.
a Assíria disputava essa terra, outros países ali ao redor disputavam a região de Belém, que era meio terra de ninguém. As pessoas começam a olhar para o nosso país como meio que terra de ninguém. Aí todo mundo quer esse pedaço de terra aqui, quer dominar isso aqui. E é nesta hora em que a gente vê injustiça social, nós vemos falsa religião, vemos o risco de nações mais poderosas querendo dominar, tomar o controle e implantar suas ideias aqui, é que a gente tem que lembrar que naquela época, assim como foi profetizado, Jesus virá. Hoje nós temos a certeza, ele veio e está no controle de todas as coisas. E isso deve alegrar o meu e o seu coração. Jesus já veio para governar sobre nossas vidas. E aí é válido a gente lembrar que ele só comanda, que ele só governa a vida daqueles que entregam-se totalmente a ele. Mas é fato que a gente não pode se esquecer que ele é soberano e nada está fugindo ao controle dele. Por isso a gente quer incentivar você a, nessa época de Natal, lembrar que Jesus já veio e ele reina. Ele comanda todas as coisas, ele é soberano. Queremos incentivar você a colocar-se debaixo do senhorio dele, para que ele comande a sua vida, para que a sua vida possa ser dirigida por ele, para que você, uma vez dirigido por ele, não entre nesse processo de ser injusto, praticando injustiça social, muito menos tenha uma religião falsa, ritualista. E também fique tranquilo, sabendo que ele está no controle de todas as coisas, diante de muitas ameaças que têm vindo sobre a nossa nação e sobre o mundo. Essa nossa primeira mensagem, então, olhando para Miqueias, a gente entende. Jesus nasceu em Belém e toda a história da descendência dele está voltada ali para Jerusalém. Hoje à noite nós vamos lembrar um pouquinho de pessoas que estavam envolvidas na genealogia de Jesus. E vamos perceber que algumas delas passaram exatamente por esse ponto, Belém. O próprio Davi era de Belém, Ruth era de Belém. Pessoas que fizeram parte da genealogia de Jesus. Mas termine esta manhã com isso no coração. Jesus nasceu para reinar. E hoje ele reina. E tem o controle de todas as coisas e quer ter o controle da minha vida também. Nós oramos para que você possa, consciente disso, celebrar cada vez mais o nascimento de Jesus, que nós sabemos. Não foi nessa época. Esta época Maria estaria grávida, o bebê nasceria no início, ou nasceu no primeiro semestre do ano, talvez ali pelo mês de abril. Existem vários estudos, mas parece que o mais provável teria sido lá pelo mês de abril. Então talvez nessa época ela estaria grávida ainda. Mas essa é a data que foi estabelecida por conta de, até política, vamos assim dizer, do lado do passado, mas é a época que nós temos também para relembrar sobre o nascimento de Jesus. Ele está no controle, ele reina, ele é o nosso rei. E se não é ainda, entregue a sua vida a ele e receba-o como Senhor, para que então você possa ser salvo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado por esta manhã em que o Senhor nos deu o privilégio de olhar para uma profecia que disse que Jesus nasceria em Belém. Ela se cumpriu, Jesus nasceu, viveu neste mundo, morreu e ressuscitou, e hoje está à destra do Pai, sentado à direita do Pai, governando e tendo controle sobre todas as coisas. E a nossa oração, desejo, é que todos nós possamos estar com a vida e o coração aberto para que Ele também domine sobre nós como Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida e até a nossa próxima transmissão. Fiquem todos na paz do Senhor.